For 100,000 years, humans have looked up at the night sky and wondered about those awesome points of light. What are they? What are they made of? How did they get there? They didn't have the technology to find out, so they guessed that magical beings had created it all. If you prefer making wild guesses instead of using observation, measurement and calculation, then here's a sealed box. Spend the next 10 minutes guessing what's inside and come back again at the end of this video. Because this video doesn't cover what we guess about the universe, but what we know, and more importantly, how we know it. How do we know where the stars and galaxies came from, and how old they are? The first person to take a stab at gauging the scale of the world around him was the Greek scientist Eratosthenes of Cyrene. He knew that on the longest day of the year the sun was directly overhead at Syene in the south of Egypt, but cast a shadow in Alexandria to the north. By measuring the length of the shadow, he could work out the Earth's diameter. But while the Earth might be spherical, the dogma of a fixed Earth still held sway, backed by a powerful church. Problem was, this didn't fit the observable evidence, especially the observation that some wandering stars, or planets in Greek, had very erratic orbits around the Earth. When the telescope was invented, these planets turned out to be very different to the fixed stars. But it wasn't until Johannes Kepler calculated the exact orbits of the planets that a model of the solar system at last fit the observations. His law of planetary motion turned this into this. In the 18th century, a transit of Venus across the Sun, timed at opposite ends of the Earth, made it possible to calculate the exact distance of the Sun, and by extension the distances of all the known planets. But that still left the stars. The easiest way to measure their distance is a system called triangulation, which is used to measure distant objects on Earth. With stars, the baseline is the Earth's orbit around the Sun. Take an angle measurement here, and 6 months later here, and just do the math. This principle was known in the 17th century, that their instruments simply weren't accurate enough to measure such a tiny angle. But in 1838 the technology had caught up. The Prussian astronomer Bessel found that the binary star 61 Cygni was an astounding 60 trillion miles away. It was a distance so huge that it had to be measured in terms of the number of years it took light to cross it, 10.3 light years. Our universe just got bigger. Triangulation only works for stars up to 100 light years away, but it was a start. Knowing the distances of these stars, astronomers could work out the relationship between a star's distance and its brightness, because closer stars are generally brighter than distant ones. Using this calculation, they could now estimate the distance of the faintest stars they could see. It was only an estimate, but our universe got bigger again. We seemed to be on the edge of a huge wheel of stars in space. While the brightness of a star gives us an estimate of its distance, confirmation comes in another trick of triangulation. In 1987, a star was seen to explode inside our galaxy. The exploding star is called a supernova, and it's very bright. As it happened, this particular supernova was surrounded by a huge gas cloud far out into space. The light from the exploding supernova raced across the gap, and 8 months later it hit the surrounding gas cloud. Cosmologists saw the reflected glow. We know the speed of light, so we know how far it can travel in 8 months. And that means we know the distance between the supernova and the gas cloud. All cosmologists had to do is measure the angle between the two as seen from Earth, and once again it's simple triangulation. We can work out the distance of the supernova, 169,000 light years. That means we're looking at an event that happened 169,000 years ago. Our universe was now huge. By simply observing and measuring, we'd calculated a scale in time and space that was far greater than Bronze Age people ever imagined. But one question still confounded scientists. What are all these stars made of? To understand the evidence, we have to understand the atom. There are around 92 different types of atom, known as elements. They differ in the number of electrons, protons, and neutrons they have. When an atom emits light, it absorbs the light of particular wavelengths. Each element absorbs a different set of wavelengths.
We can see these absorption patterns as lines when we look through an instrument called a spectroscope. This one shows the spectral lines of three elements that were very familiar to early 19th century scientists: hydrogen, lithium, and oxygen. But when the French astronomer Pierre Janssen pointed a spectroscope at the Sun in 1868, he found a set of spectral lines no one had ever seen before. It was a completely unknown element. He called it helium, after the Greek word helios, the sun. The new element also showed up in stars, along with another abundant element, hydrogen. Inside this tightly bound universe, which they called the galaxy, astronomers could see strange swirling clouds through their telescopes. Some astronomers thought these could be other galaxies just like our own. In 1917, a supernova was seen to explode inside a cloud called Andromeda. Supernovae are usually very bright, but this one was quite faint. Using the brightness and distance calculation, cosmologists work out just how far away Andromeda was. 2 million light-years. That put it well outside our own galaxy, and triangulation showed just how big it was, about the size of our own galaxy. The universe, it turned out, extended well beyond our own cluster of stars, and millions of years back in time. American astronomer Edwin Hubble soon discovered that other galaxies were even further away. He also confirmed an observation that they were all moving away from us at incredible speed. Those furthest away were going the fastest. In other words, our universe was expanding, as if we were caught up in a huge explosion. How do we know this? I'll explain with a more prosaic example. When you watch a car speed past, sounding its horn, the pitch seems to change. As it's coming towards you, the sound waves are bunched up, so the horn seems to have a high pitch. As it passes by, the pitch suddenly drops, because now the sound waves are being stretched out. This is called the Doppler effect. Just by measuring the change in pitch, an observer can calculate the speed of the car and whether it's coming towards him or moving away. We can do the same with stars and galaxies, using light instead of sound. If a galaxy is moving away, the spectral lines will shift towards the red end of the spectrum. The opposite happens if a galaxy is coming closer. They move towards the blue end. So cosmologists could not only calculate which direction the galaxies are moving, but also their speed. If we reverse the course of these galaxies and wind the film back, space itself contracts back to a single point just under 14 billion years ago. The start of this expansion is called the Big Bang. That's as far as we've got so far in our understanding of the scale and time span of the universe. Research is now continuing to discover what happened before the Big Bang. Now let's come back to that sealed box. To the people who decided to skip the video in order to speculate on the contents, have you figured out what's inside yet? Of course not. Sitting in an armchair and making wild guesses tells you nothing. You're really no better off than the Bronze Age farmers who looked up at the stars and tried to guess what they were. Just because the Big Bang is the current extent of our knowledge doesn't mean we've reached the end of the story. Every time in history people thought they knew the scale of the universe, they've always been proved wrong. To me, the real story of the universe is way more interesting than myths and fairy tales. For 100,000 years, humans have stared up at the same night sky and wondered. We are the first people in human history not to wonder, not to guess, but to know. In part 1 of this video, I looked at our growing knowledge of the universe and how humans became aware of its scale in time and space. Now I want to explain what that knowledge tells us about how our universe unfolded, how the stars and galaxies formed, and how the Earth was created, not by magic, but by physical processes we know and understand.
Our universe, which may be one of several in time and space, started with a huge explosion of energy and matter called the Big Bang. Neutrons, protons, and electrons rode in the wake of an expansion of time and space itself. After 380,000 years, the universe had cooled enough for these particles to come together to form the first atoms. Nearly 3/4 of them were simple hydrogen, just one proton and one electron. 28% were helium, which has 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. Cosmologists thought this cloud of matter must have been patchy, denser in some parts than others. Otherwise, the denser parts couldn't have come together later to form stars. Based on the state of our present universe and theoretical models of the Big Bang, they predicted what this patchy early universe would have looked like. Denser clouds are always a few millionths of a degree warmer than the emptier parts of our cosmos, so cosmologists knew that if they could look back 13 billion years, they should be able to see the heat imprint of these early clouds of particles. They'd have to find background temperatures from the universe's furthest reaches. The instrument that achieved this was NASA's Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. It spent 2 years collecting data from 13 billion light-years away, which meant it was not only looking deep into space, but also 13 billion years back in time. Then in 2003, the picture was ready, and the world caught its first glimpse of our universe at birth. What you're looking at is a picture of our universe just 380,000 years after it was born, as the first atoms were being formed. It's like seeing the photo of an 80-year-old man just 19 hours after his birth. The red areas are warmer clouds of matter, the blue areas colder and emptier. Hydrogen and helium, protons and neutrons drifting in a dark cosmos. The Wilkinson probe results were hailed as a scientific breakthrough. They matched the predictions perfectly. Over millions of years, gravitational attraction pulled many of these denser clouds of matter closer together, and the more dense they became, the greater the gravitational attraction. Just as a spinning skater spins faster when she pulls in her outstretched arms, each swirling cloud began to spin, until they became tight balls of rotating gas. Inside each ball of gas, the pressure increased. Whenever a gas is compressed, it heats up. So hydrogen atoms in the center of the cloud started vibrating faster and faster until they were crashing into each other at such high speed they began to fuse to form helium. Each nuclear fusion reaction is accompanied by the release of energy. The energy makes other hydrogen atoms vibrate even faster, fusing more of them, releasing more energy that fuses more atoms, and in a split second, a chain reaction. Like trillions of hydrogen bombs exploding at once, the ball of gas ignites. The first stars illuminate the cosmos. Early swarms of stars were also drawn together by gravitation, forming galaxies. The first stars burned for billions of years, powered by fusion. But a star has only so much hydrogen fuel. As the energy is used up, the star begins to collapse, pulling the gas ball tighter. Pressure and temperature increase until they're high enough for helium atoms to crash together and fuse. This makes heavier atoms, like carbon and then oxygen. With higher temperatures and pressures, even these atoms fuse until the star becomes a white-hot factory. The energy from these reactions is far greater than the fusion of hydrogen. Finally, the temperature and pressure are so high that the star explodes, spewing its contents into space. Often the shock waves throw these heavier elements against clouds of hydrogen and helium that have been dormant in space for billions of years. This cloud hadn't been dense enough to pull together under gravitation, but the sudden jolt from the exploded star stirs it. Now gravitation starts to pull the denser areas closer together. The life cycle of a star begins again.
Only this time, things are different. This time, the cloud of gas is laden with heavier elements. Thanks to spectroscopy, explained in part 1 of this video, we can measure the proportion of the different elements in stars and in our own sun. Because stars have been forming since our universe began, we can see them in all their different stages of development, from their inception to birth, maturity, old age, and death. So we know the rate at which hydrogen and helium fuse. The proportion of the two elements tells us the age of the star. Our Sun is about halfway through its life cycle, which makes it about 5 billion years old. So 5 billion years ago, a nondescript cloud of gas must have come together in this way and formed a medium-sized, rather nondescript star on the edge of a very ordinary spiral galaxy. As it formed, the heavier elements in the cloud created rings of dust in orbit. Over time, these came together under gravitational attraction to make tiny rocks, then larger rocks, a process known as accretion. This isn't an extraordinary process. In our tiny corner of the universe alone, cosmologists have detected hundreds of planets, so there could be billions of them in just our galaxy. Some would be too close to a star and water would boil away in the intense heat. Others would be too far and water would freeze. But for any planet in an orbit between those two extremes, water would be liquid, just like on Earth. Within a few 100 million years, accretion had created a huge ball of rock that would become our planet. At first it was molten because of the energy of millions of collisions. Then the molten ball began to cool and a hardened crust formed over it. A few million years after it formed, the Earth was cool enough for water to condense, and over the next billion years, chemical reactions created replicating molecules that would one day evolve into simple cells. One of the most difficult questions to understand about our origins is this: how can life come from non-life? Since every painting must have a painter, how can anything so well organized spontaneously arrive from an early Earth that was so disorganized? Well, it's a good question. And let's start by asking why paintings can't paint themselves. Simple, because they're made of chemicals that can't replicate themselves. Same goes for watches or books or whatever other non-living object you care to mention. Animals and plants, however, are made of chemicals that can replicate themselves. There's no magic involved, it's just basic chemistry that's very well understood. So the real question is, how did these replicating chemicals come about? To answer that question, we need to go through a series of steps. If it's impossible for these chemicals to arise naturally, then let's see which of these steps is impossible. The first step involves looking at the primordial Earth 3.7 billion years ago. There it is, mostly wet, very warm, and with an atmosphere composed of all sorts of gases. Hydrogen, hydrogen cyanide, methane, and ammonia among them. DNA is a long-chain molecule made from just 4 different types of nucleotide. So the first question is, where did the nucleotides come from? In 1961, a researcher called Juan Oro left hydrogen cyanide and ammonia to stew in an aqueous solution in his laboratory under conditions very similar to those that prevailed on the primordial Earth. Left alone, the solution produced adenine, one of the 4 nucleotide bases that make up DNA. To make a complete nucleotide, these bases need to gain a sugar called ribose and a group of phosphates. Biochemists think they know how the phosphate group formed. They're now trying to find out how the ribose is attached. Once nucleotides formed, the next step was to join together to make chains called polynucleotides. In the 1980s, researchers found that a clay called montmorillonite, which was abundant on the primordial sea floor and in hot pools of water on land, is the perfect catalyst for this process. Some of these long polynucleotide chains, like ribonucleic acid or RNA, are able to make copies of themselves. The copies aren't always perfect. Mistakes creep in, but some imperfectly copied molecules would have been better adapted to the environment than others. These successful molecules continue to replicate and pass on their traits, while weaker or less well-adapted molecules would have broken apart. As RNA molecules replicated themselves, they shared their environment with other chemicals that thrive in montmorillonite clay.
One group, called lipids, have a natural tendency to clump together to form spherical structures called micelles. RNA molecules that attracted these lipids would therefore find themselves protected inside a micelle membrane. Because they were better protected, they better survived and replicated more successfully. There you have the first primitive cells. They look nothing like the complex cells we have today for a very good reason. Over 3.7 billion years they've evolved. I'll tackle the subject of evolution in another video. Over hundreds of millions of years, RNA grew more complex. The single strand became a double strand, and the better adapted DNA molecule evolved. One of the differences between RNA and DNA is that DNA needs proteins to replicate itself. Proteins are made of amino acids, which are often called the building blocks of life. So where did the first ones come from? A number of experiments using montmorillonite have produced not only amino acids, but long chains of amino acids called polypeptides. Montmorillonite, it turns out, is a natural breeding ground for all kinds of complex organic chemicals. It has to be said that this research is in its infancy, and current hypotheses are nowhere near as solid as the theory of evolution, which has been around for 150 years and has overwhelming evidence to support it. But the reality is a far cry from the idea that scientists believe life popped out of nowhere. Before I go, I just want to rebut a couple of hoary old myths that are often used to show that these steps must somehow be impossible. Really? But we know that's nonsense. Left alone, organic chemicals can and do polymerize to form longer, more complex chemicals. No, it doesn't. The natural origin of life doesn't violate any of the laws of thermodynamics. People who make that claim just need to read the laws of thermodynamics, and they'd see why. That's true, but neither has lightning if we want to be strict about recreating things through natural conditions. For a long time, nuclear fusion couldn't be recreated in a laboratory, even though scientists knew exactly how it happened in nature. Recreating something in a laboratory has never been a prerequisite to understanding how it happens. Nature had millions of years and a laboratory the size of the Earth to create just a few molecules that could replicate themselves. Given those odds, scientists aren't even trying to recreate life in a laboratory through natural means. What they are trying to do is find out how these primordial chemicals work, what they're made of, how they interact, and what sort of processes are needed for their natural formation. Biochemists have made huge advances over the last few years, and it's only a matter of time, perhaps easily within your lifetime, that all the steps that make up this process will be understood. Hi, everybody! I have a couple of important announcements to make, and then a bit of feedback. First, could the person who's running the Potholer 54 Facebook page please get in touch with me? You wrote to me a while back, but unfortunately I had a hard disk crash last October and lost your details. For those who have written to the site, I can't access it, so I'm afraid I can't respond. Second, good news for all those who've been asking for higher quality videos of the Made Easy series, which you'll find in a playlist on this channel. Well, the good news is I've now uploaded DVD quality videos of the series onto a new YouTube channel specifically for downloading, called Made Easy Series. You'll find the URL in this video description and on my channel. This is the revised version of the series without the religious content and with mistakes corrected, so I'm pleased to say it's already being used in a number of schools and universities. That's all.
In the first two videos we looked at the age of our universe. But how do we know the age of the Earth and the ages of the rocks it contains? Fortunately, there are a number of different techniques, and they can all be checked against each other, and they all tell us the same story. Let's start with the benchmark, comparative dating. The golden rule is that newer sedimentary deposits are always laid on top of older ones, so except where rocks have been folded, this orange bed would be older than the green one, and the green one is older than the blue one. Geologists can then follow a single bed to make similar deductions in a different locality. The dark grey bed may be at the surface or even at a higher point than the others, but it's older than all of them, and the light grey bed is older still. What we end up with is what's called the geological column. To get the absolute dates of these rocks, scientists use a variety of different methods. I'll start with one of the easiest and most recent. We all know trees have rings because in summer they grow faster than in winter. But seasonal growing conditions vary according to the weather, so the bands will vary in size. Each time period in each geographical location has its own distinctive pattern of tree rings, like a fingerprint. So if we take wood of a known age, we can match the oldest part of it with the youngest part of another piece of wood, and so on back through time. Our upper atmosphere is constantly being bombarded by neutrons from the sun. When one of them hits a nitrogen atom in the air, it knocks off a proton, changing the atom from nitrogen into carbon. But this is a heavy and unstable form of carbon called carbon-14, or C14. The normal form of carbon is C12. In the atmosphere, C14 combines with oxygen to make carbon dioxide, which is then absorbed by plants and into the bodies of animals that eat the plants. The ratio of these two isotopes in animals and plants is roughly the same as the ratio in the atmosphere around them. But when the animal or plant dies, C14 decays over time and reverts back to nitrogen. So compared to C12, which doesn't change, the amount of C14 falls at a constant measurable rate. By measuring this ratio inside the dead animal or plant, scientists can find out when it died. Before I look at other dating techniques, I'll bat a few hoary old myths about carbon-14 out of the ballpark. No, it's not. That's like saying cars don't work because sometimes drivers get lost. Carbon dating works fine, but if the wrong stuff gets analyzed, then you'll end up getting the wrong date. So if there's bacteria or mold or any kind of contamination on the sample, the date will be wrong. If the results aren't calibrated properly, the results will be wrong. And in some environments, carbon dating is impractical, so the results will be wrong. But when everything's done properly, the results are right. That's no different to any sophisticated analysis technique, from X-ray imaging to spectroscopy. Contaminated samples don't invalidate the principle of DNA analysis or chromatography or spectroscopy. We know they work, and we know carbon dating works. Firstly, carbon dating can be checked against artifacts of known age, such as ship's timber. Secondly, it can be checked by sending the same artifact to different labs for analysis. Thirdly, let's take a sample of organic material from each of these layers. If carbon dating was random nonsense, you'd expect the chronological order of these samples to be all over the place, but that doesn't happen. The results show each of these samples in its correct chronological order. The ones from the upper beds are younger, and the ones from the lower beds are older. Is this magic, or is it because carbon dating works, and that's why it's used? Samples don't come with labels attached telling the lab their age. Testing is always blind. If it's not blind, it's not science.
But carbon dating isn't used on diamonds and coal, and for very good reason. As I explained, C14 is formed when neutrons collide with nitrogen atoms. The C14 used in carbon dating originated in the atmosphere. But you can also get it deep underground, in places where decaying uranium is giving off neutrons. Coal and diamonds are made of carbon, so you'd expect to find higher levels of C14 in coal and diamonds close to rocks that contain uranium, and much lower levels away from those rocks. And that's exactly what we do find. Carbon dating is only used and only useful for dating organic material in the topmost sedimentary layers. Now that we've got carbon dating out of the way, let's quickly run through a few more absolute dating methods. Biologists know that human DNA mutates at a fairly regular rate, and they can trace these mutations back, like following the branches of a tree back to the trunk. It's not a greatly accurate method, but it does give a rough idea of when humans migrated, and a very definite idea of where. Africa around 50,000 years ago, just as other dating methods suggested it should. Every 250,000 years or so, the Earth's magnetic fields flip over, and the South Pole becomes the North Pole. Magnetized minerals within rocks show the polarity of the Earth when the rocks were laid down, so throughout the geological column, rocks show a regular magnetic banding depending on the polarity of the Earth, and that can be dated. Potassium-argon dating works on the same principle as carbon dating, but instead of carbon decaying to nitrogen, we have potassium decaying to argon. And instead of a half-life of 5,500 years, we have a half-life of 1.3 billion years. That means the method can be used for dating rocks and fossils hundreds of millions of years old. The technique has largely been replaced with the far more accurate argon-argon method, and there are other decay processes that can be measured, each with different half-lives, such as uranium-thorium and rubidium-strontium. Radiometric dating takes us back to the oldest rocks we found on Earth, 3.8 billion years old. If you want to go back even further, you have to look into space. My video, The History of the Universe Made Easy, explains how we can calculate the age of stars and galaxies, so I won't repeat that here. Just take a look at the video. What's important is that the results fit perfectly with the chronology we find on Earth. The Sun, for example, doesn't turn out to be younger than the Earth or older than the universe. Its age, based on the amount of hydrogen fused into helium, is exactly what you'd expect. And as with dating methods devised for rocks on Earth, the method for measuring the age of stars and galaxies is devised first and tested afterwards. There's no way of knowing in advance what age these tests will show, but every time the age confirms the known chronology of our world. There's thermoluminescence that can measure the number of trapped electrons on the surface of volcanic rock. The speed that continents are drifting can be measured today, so their position millions of years ago can be calculated. It matches perfectly with the geological chronology we've already worked out. Climatic banding in sedimentary rocks can be measured, caused by a wobble in the Earth's motion every 12,000 years. I could go on, but there's no time here to list every dating method, let alone spell out the details of how they work. The important thing is that they do work, and attempts to show that they don't have all been spectacular failures. I've heard quite a few urban myths about these dating methods. Here are a few you may have heard. Yes, this really did happen. Because of the rate of radioactive decay, which is very slow, this method can't be used on rocks less than 100,000 years old. That's very young in geological terms, so most volcanic rocks can be dated using this method, and it works very well. But subjecting a sample of new rock to this dating method is rather like weighing an elephant on the kitchen scales. Any result you get is going to be garbage. Actually, the best way to date young volcanic rock samples is thermoluminescence. Obviously, if you want an inaccurate result, well then choose the wrong test, and that's just what you're going to get. This urban myth comes from a bogus test that was performed in 1990 on 4 fossilized dinosaur bones. The bones came from a museum and were heavily coated in preservative resin. Hugh Miller, who commissioned these tests, was told by the testing laboratory in Arizona that there was no carbon in the bones, so they couldn't be carbon dated. Now that's one of the most basic principles of carbon dating.
You obviously have to have carbon in the samples, and dinosaur bones are so old the carbon has nearly always been replaced by minerals, as was the case with these samples. The laboratory warned Miller that carbon in the preservative resin would be measured, not the dinosaur fossil, which of course has no carbon in it. But Miller wanted to do the test anyway, I guess so he could pretend he had 20,000-year-old dinosaur bones, and he got the result he wanted. I suppose he could just as well have spread jam on the fossils and pretended that they were 5 years old. One of the golden rules about carbon dating is that you can't carbon date marine organisms, and there's a very good reason for that. The further away you get from atmospheric carbon, the less reliable the results. And the carbon that goes into marine organisms is very far removed from the atmosphere. So carbon dating is useless. In the 1960s, one of the biologists who discovered this phenomenon, known as the reservoir effect, warned other biologists about it in a scientific paper. To illustrate the point, he carbon dated live snails, and the result was 2,300 years. But while biologists have heeded the lesson and no longer carbon date marine organisms, the false dating has passed into urban mythology as proof that carbon dating doesn't work. So the simple answer to that is, on marine organisms, it doesn't. On land, it does. So not only do we have the intelligence to work out what happened in the past, we also have a number of tools to work out when it happened. And if anyone thinks these tools don't work, they shouldn't have to mislead or cheat. Just send samples of known age to a lab, ask the technicians to perform the appropriate test on the material, and see if they come up with the right answer. It's so easy to do. You have to wonder why the skeptics don't dare do it. No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Poderia o nosso Sol ter uma irmã malévola? Uma estrela da morte girando nos confins do Sistema Solar? Será que esta estrela misteriosa semeia a destruição através do Sistema Solar em intervalos regulares, resultando em grandes extinções na história da Terra? Investigando o reino povoado por mundos gigantes e misteriosos planetoides, os cientistas procuram Nêmesis, a gêmea maligna do Sol. O Universo. Nêmesis, gêmea maligna do Sol. Das bilhões de estrelas cintilando no céu, uma pode ameaçar a vida na Terra. A gêmea maligna do Sol, chamada Nêmesis. Alguns cientistas suspeitam que Nêmesis seja uma estrela escura, ainda não descoberta, orbitando o Sol. E a cada 26 milhões de anos, ela semeia a catástrofe. Sabemos que o Sistema Solar é cercado por uma imensa nuvem de cometas e as passagens sucessivas desses companheiros do Sol lançam cometas para dentro do Sistema Solar. Alguns podem atingir a Terra. A consequência é a morte em escala colossal. Hoje, é amplamente aceito que uma rocha do espaço causou o fim da era dos dinossauros 65 milhões de anos atrás. Hoje, nós estamos convencidos de que o motivo da extinção de uma grande fração de vida na Terra há 65 milhões de anos foi a queda de um cometa. Mas o astrônomo Richard Miller propôs uma teoria revolucionária para explicar por que aquela rocha espacial atingiu a Terra naquele momento em particular. A teoria Nêmesis postula que há uma estrela orbitando o Sol em um período de 26 milhões de anos. É isso. Quase nenhuma outra suposição precisa ser feita. Miller acredita que à medida que Nêmesis se aproxima do Sol, sua força gravitacional lança cometas através do Sistema Solar.
Os consequentes impactos resultaram em eventos de extinção em massa na história da Terra. Miller explica como a teoria surgiu. 2 paleontólogos, ao observarem os padrões de extinção, descobriram algo que pareceu totalmente insano. Eles disseram que extinções similares vêm ocorrendo em intervalos regulares de 26 milhões de anos. A descoberta do padrão regular de extinções a cada 26 milhões de anos pareceu impossível de ser atribuída a qualquer evento terrestre. Este é o tipo de coisa que se sonha na ciência. Significa que há algo que não entendemos. Significa que há uma descoberta a ser feita. Então estou tentando imaginar o que é. Miller elaborou uma incrível teoria. A única causa lógica para estas extinções periódicas é um elemento cósmico que orbita o Sol a cada 26 milhões de anos, afetando os cometas a cada aproximação. Em resumo, uma estrela da morte companheira do Sol. Se esta estrela for descoberta, será muito importante. Ela teve um papel essencial na evolução da vida na Terra. Sem ela, talvez os dinossauros ainda existissem. Se Miller estiver certo, a humanidade pode dever sua existência a Nêmesis, a estrela da morte. Afinal, cada extinção em massa varreu um enorme número de espécies do planeta, mas também abriu caminho para o surgimento de outras, incluindo a raça humana. Nós podemos testemunhar a maneira como Nêmesis supostamente alterou a vida na Terra, observando um incêndio controlado em Santa Rosa Plateau, Califórnia. Ocasionalmente, eventos cataclísmicos que exterminam um vasto número de espécies ocorrem aqui na Terra. E é exatamente isso que acontece nesses incêndios controlados, em que o fogo elimina várias espécies, mas abre caminho para outras surgirem. Então eu estou vendo um incêndio atrás de nós. O que está acontecendo? Por que atearam fogo aqui? Nós estamos aqui começando este incêndio para eliminar parte desta vegetação, para exterminar as espécies não nativas e fazer com que as nativas voltem a crescer. Retornamos aqui anualmente para queimar os pedaços diferentes de terra. Assim, um estudo pode ser feito e também podemos observar o impacto que esta prática está tendo no meio ambiente. O incêndio controlado simula o tipo de extinção em massa que a estrela Nêmesis pode ter causado. Muitas espécies são exterminadas, mas a destruição abre espaço para que os sobreviventes prosperem e evoluam. Assim como os mamíferos sobreviveram e floresceram após a extinção dos dinossauros, criando condições para a evolução humana. Estes incêndios controlados são realizados anualmente em Santa Rosa e simulam a base da criação da teoria Nêmesis. A extinção ocorre de tempos em tempos. Na verdade, há somente 2 explicações plausíveis para a regularidade das extinções. Uma delas é a teoria de Nêmesis. A outra defende que as extinções ocorreram acidentalmente a cada 26 milhões de anos. Mas como exatamente Nêmesis desencadearia a extinção com a regularidade de um incêndio programado? A possível resposta está em uma região do Sistema Solar conhecida como Nuvem de Oort. A Nuvem de Oort é o local onde os cometas ficam até serem lançados em direção ao Sol. Essas coisas ficam congeladas no espaço, mais ou menos no meio do caminho entre nós e as estrelas mais próximas. A grande maioria dos cometas da Nuvem de Oort orbita a uma distância segura de até 1 ano-luz do Sol. Isto é, até algo perturbar suas órbitas.
Ocasionalmente, uma estrela irá surgir e agitar suas órbitas. Esta pequena alteração pode fazer muitas coisas. Pode fazê-los sair e deixar o Sol completamente. Pode mudar levemente suas órbitas, mas uma das coisas que pode acontecer é os cometas serem colocados em rota de colisão com o Sol. Seguindo os movimentos de um malabarista, o astrônomo Greg Laughlin pode nos ajudar a visualizar por que órbitas de cometas são tão vulneráveis aos efeitos de uma estrela errante como Nêmesis. Oi, Greg. Esse é Josh Horton e o recrutamos para nos ajudar a compreender como a nuvem de Oort realmente funciona. Quantas bolas você consegue manter no ar ao mesmo tempo? Umas 7. Eu posso fazer um pouco com 8 ou 9, mas é com 7 que eu pratico mais. O arco das bolas que o malabarista está jogando para cima é muito parecido com o arco que o cometa faz em sua órbita cêntrica, especialmente porque as bolas passam devagar no topo e muito rápido na base. Se quisermos simular uma nuvem de Oort, precisamos manter muitas bolas em movimento. Então, quero saber se você poderia me fazer uma rápida demonstração pra gente aí. Vamos começar com 2. Isso, 2 bolas. O que você vai fazer aqui é cruzar ambas as bolas no ar. Então, joga... Não. Os lances são exatamente os mesmos. Assim como a rota de um cometa. Então, cruza. Elas fazem um X no ar. Você as joga ao mesmo tempo? Não, é direita, esquerda, pega. Direita, esquerda... Não, é assim mesmo. Só joga a esquerda um pouco direita, mais esquerda, alto. pega. Isso, boa. Você pode segurar ao mesmo tempo. Direita, esquerda, pega. Foi melhor. Então eu sou um pouco como o sistema solar, sabe? Onde há sérias instabilidades gravitacionais. Josh está mantendo 7 bolas no ar ao mesmo tempo, o que não difere muito do trabalho do Sol, que mantém trilhões de cometas orbitando na nuvem de Oort. Mas, segundo a teoria Nêmesis, o delicado malabarismo do Sol é perturbado por sua irmã gêmea estelar a cada 26 milhões de anos. E como em um filme de terror, esta irmã gêmea pode ser quase invisível. Será que o nosso Sol tem uma irmã gêmea maligna? Uma estrela chamada Nêmesis orbitando nos confins do nosso sistema solar? E será que Nêmesis lança cometas da nuvem de Oort em direção à Terra a cada 26 milhões de anos? Às vezes eles são lançados, às vezes orbitam sem perigo até evaporar e sumir. Se houver cometas vagando dentro do sistema solar, então, de certo modo, tudo pode acontecer. O cientista Richard Miller não só teoriza que estes desastres periódicos são causados por uma estrela mortal companheira do Sol, como também acredita que sabe precisamente que tipo de estrela ela é, uma anã vermelha. Uma estrela orbitando o Sol em um período de 26 milhões de anos. Esta é a minha ideia. Vamos supor que esta estrela seja uma anã vermelha. Por que uma anã vermelha? Porque é a estrela que mais existe na galáxia. Uma anã vermelha é uma estrela minúscula, cuja massa é inferior a 1/10 da do nosso Sol. Mas como o astrônomo Greg Laughlin demonstrou, pode ter o efeito de uma bola de boliche de 4 quilos lançada nos braços de um malabarista brincando com fogo. Por si só, a nuvem de Oort é um lugar bem chato, então vamos precisar de um pouco de ação. Esses bastões representarão os cometas na nuvem de Oort. E aí, tá pronto? Acho que vou me afastar um pouco, né? Josh tem os bastões em equilíbrio, assim como os cometas orbitando na nuvem de Oort. Bem, vamos ver o que acontece se eu pegar esta anã vermelha e jogá-la no sistema solar. Josh, está pronto para a anã vermelha? Tô. Então lá vai. Então, como podem ver, a anã vermelha atravessando o sistema solar realmente mudou a órbita dos cometas. Percebam que 2 dos cometas acabaram caindo na Terra. Isso não é diferente do que acontece quando um impacto gigante ocorre, resultando uma dessas extinções em massa.
Para muitas pessoas, a ideia de que a Terra tem sido vítima de uma série de impactos causados por uma estrela da morte parece improvável. Afinal, quando olhamos para o céu, só vemos um Sol. Mas, de fato, a maioria das estrelas vem em pares. Provavelmente algo em torno de 60% a 70% das estrelas podem ser binárias ou ter um número ainda maior de estrelas no sistema. Segundo a teoria Nêmesis de Richard Miller, nosso Sol é parte de um sistema binário de estrelas. É plausível. Tudo o que temos a fazer é supor que o Sol, assim como 2/3 de todas as outras estrelas na galáxia, tem um par que gira ao seu redor em um período de 26 milhões de anos. Aí está. Mas se for verdade, por que não vemos a gêmea do Sol no céu? Segundo Miller, a razão é simples. Nêmesis é uma anã vermelha extremamente opaca. Quando criei a teoria Nêmesis, a questão era como ninguém a encontrou até hoje. Mas o motivo é óbvio. Ela deve ser difícil de ser achada. Por definição, uma anã vermelha quase não brilha. Ela pode ser a estrela mais próxima do nosso Sol e nós nem a conhecemos. Qual é a razão? Nós descobrimos estrelas próximas ou porque são muito brilhantes e a anã vermelha não brilha muito, ou porque o Sol passa por ela. Esta estrela está orbitando conosco, mas sua órbita é lenta, dura 26 milhões de anos. Então, por estar se movendo conosco, ela estaria em uma posição fixa no céu, não se moveria. Em outras palavras, observados da Terra, a maioria dos objetos próximos muda com o tempo. Mas Nêmesis está fixa. Então, enquanto a busca por Nêmesis se intensifica, a questão principal é onde olhar. Por sorte, os cientistas sabem como estrelas binárias orbitam uma a outra e podem aplicar este conhecimento na busca por Nêmesis. Se Nêmesis e o Sol tivessem massas iguais, elas orbitariam uma a outra em um círculo vasto, mas análogo, e a busca por Nêmesis seria relativamente fácil. Mas estrelas binárias raramente têm o mesmo tamanho. 10 ou 20% das estrelas binárias têm uma composição em que as estrelas realmente são da mesma medida. E há também um grande número de casos em que uma estrela é consideravelmente maior do que a outra. Quando estrelas binárias possuem tamanhos diferentes, a estrela menor, neste caso Nêmesis, gira em uma grande órbita ao redor de sua companheira maior, neste caso, o Sol, que mal parece orbitar. Mas por que a estrela menor gira em um círculo muito maior? A resposta envolve um conceito chamado centro de massa. Um par de ginastas em uma gangorra pode nos ajudar a visualizar como isto funciona. Estrelas binárias orbitam ao redor do seu centro de massa comum. Se duas estrelas têm o mesmo tamanho, orbitam ao redor de um ponto invisível no meio, bem entre elas. Assim como a Tammy e a Carly, que estão equilibradas nesta gangorra. Nossa, vocês estão bem equilibradas. Mas ao contrário destas ginastas, Nêmesis e o Sol não são iguais. Richard Miller estima que o Sol tenha uma massa 10 vezes maior do que a de sua misteriosa irmã gêmea. E quando uma estrela binária é maior do que sua companheira, o centro de massa entre elas muda para mais perto da estrela maior. A Tammy vai nos ajudar a ilustrar isso. Tammy, quanto você pesa? Uns 60 quilos. 60 quilos? Uhum. E temos nesta extremidade cerca de 16 quilos. Você pesa pouco menos do que 4 vezes aquele peso. Então suba, vamos ver onde você precisa ficar para equilibrar a gangorra. Como Tammy pesa cerca de 4 vezes mais do que as anilhas de metal, ela precisa se mover para muito mais perto do centro de massa para obter o equilíbrio. Se Tammy e os pesos representassem estrelas binárias, as anilhas percorreriam uma órbita distante enquanto Tammy quase não se moveria. Na verdade, ambos estariam orbitando um ao outro.
É um erro pensar que a estrela maior não se move e a menor gira ao seu redor. Na verdade, ambas as estrelas estão orbitando o centro comum de massa. A estrela maior se move menos e a estrela menor se move mais. Este conceito é vital para calcular onde Nêmesis pode estar em relação ao Sol. Sabemos que a órbita dura 26 milhões de anos. Isso nos diz qual é a sua distância. Ela tem um raio pouco superior a 1 ano-luz. Então conhecemos o tamanho de sua órbita. Agora que os cientistas têm uma vaga ideia de onde olhar, a busca por Nêmesis está a pleno vapor. E até agora, esta procura levou a uma nova e incrível teoria. Não apenas o Sol tem uma irmã gêmea não descoberta, como o Sistema Solar pode estar abrigando um grande e desconhecido planeta. Na busca pela gêmea maligna do Sol que lança cometas e semeia a morte na Terra, todas as peças se encaixam, exceto uma. A teoria Nêmesis realmente carece que evidências concretas sobre a existência da estrela sejam descobertas para que a hipótese se sustente. Por que ainda não a encontramos? Na verdade, há alguns astrônomos que não dão muita atenção a isto. Simplesmente presumem que se a estrela existisse, já teria sido descoberta. Nós acreditamos que ela pode ser encontrada nos próximos anos. Só precisamos procurar estrelas opacas. Conheçam o telescópio WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, uma ferramenta nova e poderosa que pode ajudar a elucidar o mistério Nêmesis. A razão deste telescópio ser tão bom é que ele opera em infravermelho. Ele vê o calor, basicamente. Ao medir o calor em vez da luz, scanners infravermelhos podem tornar objetos escuros, mais quentes, fáceis de serem localizados. A vantagem de se captar o calor através do infravermelho é que não importa a distância que o objeto esteja do Sol. Júpiter é um bom exemplo. A temperatura na superfície deste planeta é de menos 108 graus Celsius. Mas isto é muito quente comparado aos 270 graus negativos do espaço. Então, mesmo na ausência da luz do Sol, um planeta distante semelhante a Júpiter brilharia intensamente no infravermelho. Em uma pista de corridas, podemos ver como o telescópio WISE pode ajudar a encontrar Nêmesis, explorando o contraste de infravermelho entre objetos de temperaturas diferentes. Aqui, o ronco dos motores só conta metade da história. Nós estamos aqui hoje na escola de pilotagem Drive Tech para entrarmos em um carro de corrida que dará várias voltas nesta pista. A ideia é filmar o carro com a câmera infravermelha e mostrar coisas que são quentes, mais quentes que os objetos ao redor e que brilham nas lentes desta câmera. E aí, Ted? Como vai? Muito prazer. O prazer é meu. Então, será o piloto? Sim, senhor. E a que velocidade chegaremos? Aproximadamente 270 km. Nossa, isso é cerca de 3 vezes a velocidade permitida nas rodovias, Tá bom. então as coisas vão ficar quentes por aqui. Com certeza. Tá legal, então vamos lá. Blair Dupree, da Drive Tech, me ajudou a entrar no carro. Você tem que usar isso aqui para proteção. Que capacete legal, hein? Não Tá é muito bom aí? fácil, porque não tem portas. Você tem que subir e passar pela janela. Coloca o pé esquerdo aí dentro. Tá bom. Agora Parece que pode eu pôr sou direito. um ladrão roubando um carro. Vai, desce até o seu lugar. Estar naquele carro de corrida foi muito empolgante. Enquanto dava as voltas, eu pude realmente sentir as forças G. Fez uma ótima volta, né? Ah, deu sim. Eu tô feliz por ele ter sido o piloto. Eu não poderia fazer isso. Eu tava tão assustado e eu nem era o motorista.
Com o carro devidamente aquecido, uma câmera infravermelho FLIR, montada pelo perito em imagens termais Ross Overstreet, vê tudo, literalmente, sob uma nova ótica. Oi, Alex. Oi, Ross, como é que vai? Bem, e você? Bem. Vamos olhar as imagens em infravermelho? A gente está vendo a traseira do carro. A melhor maneira de entender o princípio é pensando que isso é mais um dispositivo de medição do que uma câmera. É como ter 1 milhão de termômetros espalhados pela imagem. Estamos tendo a leitura da temperatura de cada um destes pixels. O que devem ser quentes estão brilhando em vermelho, laranja e branco. As coisas frias estão em azul e preto, cores que são associadas a objetos frios. Sei. E podemos notar que há diferentes áreas quentes no veículo. Eu tô vendo umas variações nos pneus. Olha só, tem um pneu que está um pouco mais quente que o outro. O pneu direito está mesmo mais quente do que o esquerdo, porque tinha mais força aplicada nele durante as voltas. Que temperatura temos no pneu mais quente? Nós aqui fizemos uma leitura mais cedo, de 90 graus Celsius. Tá. É quase a temperatura de ebulição da água nos pneus. A olho nu não dá pra ver que um tá mais quente do que o outro, mas aqui é bem perceptível e é muito legal. Certo, e esta câmera funciona da mesma forma, no meio da noite ou no meio do dia, não importa se é a luz do sol ou não. A câmera de infravermelho vê a pista de corridas da mesma forma que o telescópio WISE verá os reinos escuros e distantes do nosso sistema solar. Se Nêmesis estiver lá, o infravermelho deverá revelá-la. Os pontos quentes no carro de corrida são como os objetos tépidos e brilhantes nos gélidos confins do espaço, longe do Sol. Esta é uma nova maneira de descobrir objetos. Corpos muito opacos para serem vistos através de um telescópio normal, mas brilhantes o suficiente para serem detectados pelo infravermelho. O telescópio WISE completou sua pesquisa no espaço em 2011, mas na busca por Nêmesis, os resultados ainda são inconclusivos. A missão WISE vai levar muito tempo para ser analisada, pois uma quantidade imensa de dados foi coletada pelo telescópio. Cerca de metade das candidatas a Nêmesis ainda não foi estudada, mas nos próximos anos esperamos que a teoria seja comprovada ou derrubada. Até lá o tema é e será polêmico. Algo tão relativamente perto da Terra pode ser tão obscuro? Esta é a pergunta que Frank Jankowski, de Mobile, Alabama, quer fazer ao Pergunte ao Universo. Como podem cientistas que observam objetos no espaço a milhares de anos-luz da Terra ainda ter dificuldade para localizar objetos nos limiares do nosso próprio sistema solar? Essa é uma pergunta interessante, Frank. Os objetos a milhões de anos-luz que os cientistas podem ver são poderosos e brilhantes. Eles produzem muita energia por conta própria, como uma estrela explodindo. Mas um objeto próximo aos limites do nosso sistema solar deve ser pequeno e, assim, refletir pouco a luz do Sol. Por isso, não pode ser visto com um telescópio comum. Pergunte ao Universo. Mas enquanto os cientistas analisavam dados em busca de sinais de Nêmesis, fizeram uma descoberta inquietante. Embora os cálculos indiquem que Nêmesis não deva se aproximar em alguns milhões de anos, algo parece estar perturbando a órbita dos cometas na nuvem de Oort neste momento. Será que Nêmesis já está sobre nós? Desde a criação da teoria Nêmesis, os astrônomos estão à procura de uma estrela vermelha e opaca que periodicamente afeta a órbita dos cometas na nuvem de Oort. Como resultado, os cometas são lançados no sistema solar para encontros catastróficos, inclusive com a Terra, a cada 26 milhões de anos. Mas ao estudar a nuvem de Oort, os cientistas encontraram evidências preocupantes de que algo está afetando a órbita dos cometas agora. Será que Nêmesis já retornou? Se o Sol fosse sozinho e Nêmesis não existisse, então os cometas na nuvem de Oort seriam todos previsíveis e suas órbitas regulares. Seriam bem exatos quanto à data de chegada e a de partida. Sem a interferência gravitacional de qualquer outro corpo além do Sol,
Os cometas da nuvem de Oort, como os objetos do malabarista, podem ter órbitas iguais no espaço. Entretanto, isto não é o que alguns cientistas relatam. Quando olhamos para o céu e vemos de onde os cometas estão vindo, a rota deles tende a se concentrar em uma certa região do espaço. Uma explicação possível para isso é que esta inclinação está sendo provocada por perturbações gravitacionais de um objeto que está lá, oculto. Com base nestas observações, os cientistas supõem que um grande objeto está perturbando a nuvem de Oort. Eles fazem isto da mesma forma que os agentes de trânsito deduzem que um acidente está atrapalhando o tráfego de Los Angeles. Então, Marco, onde estamos? Que sala é esta? O mapa que temos aqui na parede é o do nosso sistema de rodovias e, como pode ver, ele mostra as autoestradas mais importantes de Los Angeles. Os pontos verdes representam o fluxo de tráfego normal. Já os vermelhos indicam que algo está fazendo o tráfego congestionar. Então, a velocidade é apenas um indicador de que algo está acontecendo, mas para realmente saber o que é, você precisa ter uma câmera lá ou o relato de alguém que está no local colhendo informações. Correto. Os astrônomos têm este problema todo o tempo. Eles tentam entender o que não podem ver. Na astronomia, frequentemente deduzimos a existência de algo. Não porque podemos vê-lo, mas porque notamos a influência que a coisa tem nos objetos ao redor. Seja o excesso de carros na hora do rush ou um acidente que deixa o tráfego lento nas vias, algo causa o congestionamento. E como os cientistas veem um congestionamento similar na nuvem de Oort, seria Nêmesis a causadora? Este lugar é impressionante. Você tem várias câmeras, sensores de dados, relatórios da Patrulha Rodoviária da Califórnia. É muito mais informação do que os astrônomos têm para trabalhar. Se tivéssemos câmeras remotas nos limiares do nosso sistema solar, saberíamos muito mais sobre ele. Mesmo sem câmeras remotas, os cientistas elaboraram uma notável teoria para explicar o congestionamento na nuvem de Oort. Segundo esta teoria, o culpado por perturbar a nuvem de Oort não é Nêmesis, mas é algo igualmente impressionante. Um planeta gigante não descoberto, 4 vezes maior que Júpiter. Em resumo, o maior planeta do Sistema Solar. Os cientistas sugerem chamá-lo de Tyche. Em poucas palavras, Tyche é uma Nêmesis Light. Nêmesis, segundo a teoria original, é literalmente uma estrela anã vermelha, algo que seria 100 vezes maior do que Júpiter. Diferente de Nêmesis, Tyche não brilharia como uma estrela. Em vez disto, pareceria uma versão estranha de Júpiter. Se colocássemos óculos de visão noturna, a imagem seria muito mais impressionante. Nós veríamos brechas entre as nuvens, haveria raios. Veríamos as nuvens se acenderem com os relâmpagos abaixo delas. Tyche pode perturbar a órbita de cometas na nuvem de Oort, mas não pode ser a fonte das periódicas extinções na Terra. Primeiro, sua suposta posição o coloca em uma órbita de 1 milhão de anos, não de 26 milhões como Nêmesis. Segundo, Tyche é muito pequeno. Tyche realmente não tem força gravitacional para deslocar cometas e lançá-los na Terra, causando extinções periódicas, realmente reorganizando a nuvem de Oort. Os únicos efeitos que ele causaria seriam pequenas inclinações, mas não teria força para lançar cometas aparentemente vindos de lugar nenhum. Assim como Nêmesis, o telescópio WISE da NASA deve ser capaz de detectar Tyche se ele existir.
Embora seja surpreendente que nosso sistema solar possa abrigar um planeta gigante desconhecido, isto não apoia nem refuta a ideia de que também possa abrigar a estrela Nêmesis. Mas recentes descobertas nos confins do sistema solar podem esclarecer um pouco mais a questão da existência ou não de Nêmesis e que tipo de ameaças ela pode significar para a vida na Terra. Em 2003, o astrônomo Mike Brown fez uma descoberta histórica quando encontrou algo que não pôde explicar flutuando no céu noturno. Eu me lembro do dia em que descobri Sedna. Olhando para ele na tela do meu computador, olhando aquelas imagens, minha primeira reação foi: isto não pode ser real, está tão distante, não existe nada assim no sistema solar. O que ele encontrou vem a ser um planetóide menor que a nossa Lua, agora chamado de Sedna. Mas Sedna apresenta um dilema científico. Em seu ponto mais próximo, Sedna fica cerca de 3 vezes mais longe do Sol que Plutão, em uma região onde astrônomos nunca esperariam encontrar corpos planetários. É o lugar mais frio e distante que conhecemos em todo o sistema solar. Se você estivesse na superfície de Sedna e segurasse um alfinete com os braços esticados, com a cabeça deste alfinete você poderia cobrir o Sol. Além de habitar uma região distante e inesperada, Sedna também realiza uma órbita elíptica radical através do sistema solar. A questão é que não há nada próximo ao Sedna que explique esta órbita tão distante, tão extrema. No local onde ele está agora, nada pode afetá-lo. Sedna não chega perto de nenhum planeta e nenhuma estrela jamais chegou perto dele. Então, o que fez Sedna entrar nesta órbita singular? Em teoria, teria Nêmesis, a estrela da morte, alguma coisa a ver com isso? Para Brown, os saltos em uma cama elástica oferecem uma maneira de compreender como Sedna acabou em uma órbita que permanece um mistério para os astrônomos. Aqui atrás eu tenho uma barra de medição que indicará a altura dos meus pulos em intervalos de 60 centímetros, como vemos aqui. E o que os saltos devem representar é a distância do Sol que estou em minha órbita. Em uma órbita planetária normal, em uma órbita planetária circular, o planeta gira em torno do Sol, permanecendo sempre a mesma distância do Sol. É a mesma coisa comigo aqui na cama elástica, sempre a mesma distância do chão. Em outros tipos de órbitas, em vez de um movimento circular, podemos ter um movimento elíptico ao redor do Sol. O corpo se afasta do Sol e volta em direção a ele. O corpo se afasta e retorna. Isto seria como pular desse jeito na cama elástica. A gravidade nos mantém em órbita. Então, quando atingimos o ponto máximo no salto, a gravidade nos puxa de volta. Então, contanto que nada aconteça comigo, eu ficarei nesta órbita para sempre, subindo e descendo sempre na mesma altura. Mas algo incomum afetou Sedna. Uma força misteriosa o lançou em uma região onde nenhum corpo planetário deveria existir. Alguns suspeitam que essa força tenha sido Nêmesis. E se a gêmea maligna do Sol estiver lá, os cientistas poderão dizer exatamente quando veremos os terríveis sinais de seu retorno. Na busca dos astrônomos por uma estrela da morte chamada Nêmesis, que periodicamente pode causar a extinção em massa na Terra, a recente descoberta de um pequeno mundo chamado Sedna pode ser essencial. Bilhões de anos atrás, Sedna girava ao redor do Sol como outros planetas em uma órbita quase circular. Mas então, 2 eventos estranhos ocorreram. Primeiro, algo lançou Sedna em uma órbita extremamente elíptica. Então, algo empurrou essa órbita para tão longe que parece desafiar qualquer explicação lógica. A primeira questão, o que causou esta órbita elíptica, é facilmente explicada. Sedna pode simplesmente ter sofrido a força gravitacional de gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. Uma cama elástica pode ajudar a ilustrar. Para entender como as órbitas no sistema solar funcionam, como órbitas elípticas se formam, precisamos saltar mais alto na cama elástica. Eu não consigo fazer isso, então, Ken, eu vou precisar de você. Ah, maravilha, já estou pronto.
Deixa eu sair do caminho. Assim como mais pessoas na cama elástica criam mais impulso, os gigantes de gás no sistema solar podem criar força gravitacional suficiente para lançar um corpo menor em uma grande órbita elíptica. Bem, aqui está Sedna em uma bela órbita elíptica. Mas então Sedna se aproxima um pouco de um dos planetas. Logo que isto acontece, a gravidade extra do planeta dá ao Sedna um pequeno empurrão, aumentando ainda mais sua órbita elíptica. Então, chega perto de outro planeta, Júpiter. Aqui vem Júpiter. Ele salta ainda mais alto. Com a força de Júpiter, podemos lançar Sedna para fora do sistema solar. A força gravitacional gerada por Júpiter e Saturno pode explicar por que a órbita de Sedna tem formato elíptico, mas não como ele foi parar em uma região longínqua do sistema solar, onde os cientistas nunca esperariam encontrar um corpo planetário. Sedna estava em uma órbita elíptica, indo mais longe, então algo aconteceu a ele quando estava aqui. Alguma outra força gravitacional o deslocou para uma órbita diferente e Sedna não voltou para o mesmo lugar em que estava. É como se uma segunda força gravitacional estivesse passando por lá e arrastasse Sedna para outra cama elástica. Então ele orbitaria uma região inesperada. A resposta mais provável é a de que havia uma outra estrela muito próxima do Sol no momento em que Sedna realizava este processo. O sistema solar provavelmente se formou de um grupo de estrelas, então encontros com estrelas próximas e até planetas isolados eram muito mais comuns durante o início da formação do sistema solar. A maioria desses irmãos e irmãs solares há muito já se foi. Mas segundo a teoria Nêmesis, um deles ainda está lá. Ainda girando em torno do Sol, ainda causando caos periodicamente entre os cometas e ainda esperando para semear a morte na Terra mais uma vez. Se isso estiver correto, as gerações futuras enfrentarão uma ameaça monumental quando Nêmesis retornar. Daqui 10 milhões de anos. A Lua, Marte... Os planetas basicamente permaneceriam nas mesmas condições atuais. Na Terra, as cidades poderiam não estar lá, mas os continentes ainda estariam quase no mesmo lugar em que estão agora. Mas, segundo a teoria Nêmesis, uma grande mudança está ocorrendo a 1 ano-luz do Sol. Uma estrela opaca vermelha entrou na nuvem de Oort. Nêmesis retornou. Se ainda houver humanos na Terra, eles enfrentarão uma lenta, mas iminente ameaça cósmica. A nuvem de Oort contém cerca de 10 trilhões de cometas, talvez mais. Mas lembrem-se, ela é bem grande. Se estivéssemos na nuvem de Oort, não seríamos atingidos por cometas o tempo todo. O espaço entre eles é bem grande. Como uma bola de boliche nas mãos de um malabarista, Nêmesis simplesmente empurra alguns cometas para fora de seu caminho. A nuvem de Oort tem uma região vazia no meio. Foi limpa por Júpiter e pelo Sol. Nós vivemos nesta região. Mas com a aproximação de Nêmesis, o interior do sistema solar se tornará um estande de tiro. No começo haverá um pouco mais de cometas que o normal e de repente serão só cometas passando a toda hora. E no auge, poderá haver de 1.000 a 10.000 cometas por ano no céu. Segundo projeções, a Terra ficaria no centro desta chuva de cometas por 1 milhão de anos. Em um período de 1 milhão de anos, seríamos visitados por cerca de 1 bilhão de cometas. Se fizer os cálculos, verá que um deles atingirá a Terra, 1 ou 2. Será difícil prever com exatidão quando o impacto ocorrerá.
Mas haverá esta fase, esta zona de perigo em que as chances de um impacto catastrófico com algo do tamanho de um cometa serão muito maiores do que são agora. Será que o impacto levaria a outra extinção em massa na Terra? Talvez, mas somente se deixarmos isso acontecer. Gosto de brincar dizendo que Nêmesis planejou mal desta vez. Entre a última extinção e a próxima, há muito tempo, para a vida inteligente agir em conjunto e assegurar que a próxima vez que Nêmesis retornar e encher o céu de cometas, nenhum deles atinja a Terra. Este futuro é inevitável? Até os cientistas descobrirem Nêmesis ou confirmarem definitivamente sua inexistência, ninguém saberá ao certo. É importante perceber que esta não é só uma conversa abstrata. É claro que a colisão desses objetos com a Terra ocorre raramente. Mas, por outro lado, quando colidem, os efeitos são cataclísmicos. Então, o que precisamos ser capazes de fazer é ter uma melhor compreensão do nosso sistema solar e manter os olhos no céu, pois isso pode ser vital à nossa sobrevivência. Se um dia no futuro o céu se encher de cometas, talvez a humanidade já terá encontrado uma forma de se salvar, em vez de acabar como mais uma vítima da gêmea maligna do Sol.